a gente tem que entender muito bem o que é Yin e Yang para que a gente possa entender todo esse contexto que a gente está falando. E quando a gente evolui do Yin e Yang, que a gente está falando de uma polaridade, né, entre aspas, positivo e negativo, mas assim, eu tô pensando aqui naquelas linhas. Se a imagem estiver muito pequena, vocês avisam, tá? Mas isso aqui abrir mais para frente. Mas quando eu falo em Yang, eu tô falando disso aqui, ó. Yang, Yin. Então isso aqui é um monograma. Yang, Yin. Sistema binário. O universo, ele vai ser formado a partir destas duas energias. Antes disso, que daí também a gente vai ver mais para frente, a gente tem aquele desenho que é chamado de polo Tai-Chi, né? Então a gente tem uma harmonia perfeita, uma integração de energias que são divididas em duas. Essas duas energias é o sistema que vai gerar todas as coisas. Então isso aqui é a base do entendimento disso. E isso aqui é a representação do próprio universo. Isso aqui vai evoluir, a gente vai ver um pouquinho disso depois, por exemplo, para o I Ching. Eu vou fazer um desenho qualquer aqui, né? O I Ching, aqui, 3 linhas são os trigramas, que representam as forças do Paquá. E quando a gente trabalha com 6 linhas, a gente está falando dos hexagramas do I Ching. O I Ching, ele vai ter 64 representações dessa, que são combinações disso aqui, que na verdade isso aqui se combina, a gente vai ver isso depois, em trigramas, e a gente tem 64 combinações de trigramas. Então a gente tem um trigrama em cima e um trigrama embaixo. Essas 64 combinações dos trigramas dão pra gente todas as infinitas possibilidades de acontecimentos, de eventos no universo. Então, para que a gente entenda tudo que existe no universo, a gente tem que entender como funciona cada um dos hexagramas de I Ching e como que um hexagrama se transforma em outro, ou seja, como que uma linha dessa se transforma em outra e qual é a influência dessa transformação, ou seja, o que causa a transformação e o que essa transformação gerou como consequência. Mas tudo isso que rege a movimentação e as possibilidades do universo está baseado nesse sistema, entre aspas, binário de Yin e Yang, que partem de uma coisa só, que é o próprio universo num estado ainda latente de manifestação do pós-celestial. Então a gente tem um momento pré-celestial e um momento pós-celestial. Então é isso que vai reverberar, de uma forma geral, os nossos movimentos internos, a nossa busca dentro de um propósito, como a gente tinha falado antes, e como consequência o nosso entendimento e a nossa iluminação, a nossa transcendência nesta ideia de retorno à origem e de nos diluirmos ou de nos fundirmos com o próprio tal. Porque daí nós, na nossa prática, temos que entender que o nosso corpo está aqui embaixo e a gente vai fazer um movimento de retorno para que a gente tenha essa possibilidade de alcançar esses conhecimentos superiores. E quando, em estado meditativo, seja movimento ou estático, nós retornamos à origem, nós conseguimos ter a compreensão plena de todas as coisas, porque como somos interconectados como um e temos esse processo de ser uno com o próprio universo, tudo que acontece no universo faz parte de nós, inclusive a questão do conhecimento gerado. Por isso, essa ideia, né, do consciente coletivo, dos arquivos acásticos ou coisas, nomes, né, que representem mais ou menos a mesma coisa.